Olá, somos alunos da Univesp, do Polo de São Bernardo do Campo, do eixo de licenciatura. Os integrantes do grupo são Aaron, Daniele, Luana, Luiz Eduardo, Ricardo. E juntos apresentaremos o nosso projeto integrador. Uma pesquisa quantitativa foi elaborada e aplicada a professores de escolas públicas e privadas para identificação de problemas de aprendizagem ocorridos durante as aulas online imposta pela pandemia Covid-19 sob o Decreto Estadual 64862, de 18 de março de 2020. Dentre os dados levantados, as dificuldades de aplicação de sondagem de hipótese de escrita se destacaram. Um segundo questionário, de caráter qualitativo, foi elaborado e aplicado somente à professora que relatou esses problemas. A análise desse material, o suporte da profissional entrevistada e os conhecimentos adquiridos do curso de Licenciatura 1 propiciaram a estruturação e desenvolvimento desse projeto. A sondagem de hipótese de escrita é uma avaliação diagnóstica, obrigatória na rede pública de ensino, que averigua a percepção de escrita e leitura dos alunos. Consiste em um ditado que inclui 4 palavras do mesmo campo semântico, sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba, uma monossílaba e uma frase que deve conter pelo menos uma das 4 palavras ditadas anteriormente. Esta sondagem também abrange as percepções quanto à leitura, pois após escrever cada uma das palavras ou frase, a leitura deve ser efetuada em seguida apontando com o dedo ou o lápis. O objetivo geral desse projeto foi criar um plano de aula para alunos do primeiro ano do ensino fundamental, a fim de coletar dados e sondagem de hipótese de escrita remotamente para verificar as percepções de escrita e leitura. A partir daí, os seguintes objetivos específicos foram traçados: abordar o tema da pandemia de maneira lúdica, utilizar um jogo virtual para aplicação da sondagem de hipótese de escrita, promover a interação e cooperação do responsável e do aluno, minimizando tensões e prejuízos ao processo de sondagem. Após a definição dos objetivos, iniciou-se o desenvolvimento do protótipo, o plano de aula. O primeiro passo foi criar uma animação curta-metragem sobre a pandemia e a amizade. Ao final, há uma proposta de atividade de desenho para retomar a temática tratada no vídeo, abordando o cenário social atual de maneira lúdica. Um jogo virtual também foi desenvolvido para atender o principal objetivo: aplicar a sondagem de hipótese de escrita e coletar os dados oriundos dessa avaliação remotamente. Nesse jogo, o aluno deve avançar por um mapa alcançando estrelas espalhadas pelo caminho. Ao alcançá-las, vídeos com as instruções e as atividades a serem desempenhadas serão acessados. O desempenho do aluno enquanto joga será filmado pelo responsável e enviado posteriormente, justamente para fornecer ao professor dados para análise das hipóteses de escrita e leitura de cada aluno. Dentre as informações levantadas pela pesquisa de campo, destacou-se o problema de tensão dos alunos quando o ditado é realizado pelo responsável que está acompanhando a atividade, situação que compromete o processo de sondagem. A criação de uma boneca, para ser intermediadora das atividades propostas no jogo, busca minimizar essas tensões e promover a interação e cooperação do responsável e do aluno. A solução inicial apresentou os seguintes resultados: não foi criado nenhum material prévio para ser enviado aos responsáveis, explicando a importância da atividade de sondagem de hipótese de escrita proposta e as orientações para o melhor aproveitamento do plano de aula desenvolvido para essa finalidade. O protótipo do jogo virtual, para aplicação da sondagem de hipótese de escrita, iniciava um ditado pela monossílaba e a palavra escolhida foi RAM, seguida em ordem crescente,
dissílaba leão, trissílaba formiga, polissílaba natureza e a frase animais vivem na natureza. As instruções passadas pela boneca no primeiro vídeo do jogo foram somente faladas, sem nenhuma ilustração, para tornar tais orientações mais elucidativas para o aluno, e não foram adicionadas dicas em cada uma das etapas do jogo. Após submeter o protótipo à avaliação de duas educadoras com ampla experiência no ensino fundamental, obteve-se a seguinte devolutiva: aspectos negativos. Falta de material de apoio encaminhado aos pais com a orientação para a atividade. Problema no jogo que impede o avanço da primeira etapa. Ausência de dicas no jogo. Perda do ambiente alfabetizador da sala de aula. Sugestões: escolher uma palavra polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba e ditar nesta ordem, porque alguns alunos têm algumas questões quanto à quantidade de letras, ou seja, algumas crianças não aceitam que seja possível escrever uma palavra com somente 2 letras, e por isso acrescentam letras para atingir a quantidade mínima estabelecida por elas. Então, começar com uma monossílaba pode travar o aluno e prejudicar a atividade. Evitar palavras com acentos, pois os alunos estão aprendendo e descobrindo os sons e suas representações, e por isso o som anasalado de rã e leão pode representar uma complicação extra. Destaques: possibilidade de o professor rever e perceber melhor os detalhes da atividade graças à filmagem. Criação de uma história abordando o cenário social atual de uma maneira lúdica. Associação entre o jogo, a animação e a atividade. Priorização da escrita manual em detrimento da digitação. Após analisar todas as considerações apontadas na avaliação, as seguintes alterações foram realizadas: elaboração de material de apoio a ser enviado previamente aos responsáveis que acompanharão a aula para antecipar e explicar detalhadamente as atividades propostas. Correção do problema técnico que estava gerando o travamento do jogo na primeira etapa. Durante o vídeo de instruções, no início do jogo, acrescentou-se janelas ilustrativas para exemplificar as orientações dadas pela boneca. Elaboração de um vídeo em que a boneca dá a dica, de maneira ilustrada, de como o aluno deve proceder para inserir o número correto no campo resposta e avançar no jogo. Inversão da ordem das palavras do ditado, começando pela polissílaba, e substituição do monossílabo rã por boi e do dissílabo leão por pinguim. Evitou-se envolver de maneira mais participativa o responsável no processo do ditado para não prejudicar a filmagem da atividade, sua principal tarefa, e evitar tensões da parte do aluno. A fala da professora e pesquisadora Magda Soares ilustra bem o sentimento que permeou todo o desenvolvimento desse projeto. O fundamental é o olhar da professora para o processo da alfabetização, mas não um olhar ingênuo, um olhar fundamentado em conhecimentos que ela tem do processo psíquico, psicogenético, fonológico, linguístico, que a criança precisa vivenciar e vivencia quando está aprendendo a língua escrita. Não se trata de dizer que método você usa e que método eu devo usar. Trata-se de ter uma fundamentação teórica e saber traduzir essa fundamentação em uma prática adequada.